Lula na Globo. E por que não dá para deixar a Vênus platinada de lado? Ao menos agora. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixa seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar no meio do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Segunda-feira, 16 de dezembro, são agora 4h30 da tarde. E o presidente Lula concedeu entrevista exclusiva ao programa Fantástico da Rede Globo neste domingo, 15 de dezembro, véspera de eu gravar esse vídeo. E, obviamente, isso virou polêmica nas redes sociais. A polêmica se deu basicamente por duas razões. A primeira, o óbvio Lulante, por ter sido uma entrevista exclusiva à Globo. Somente por isso por si só. A segunda, pela edição que a Globo fez quando Lula afirmou que Braga Neto, o general Braga Neto, deveria ter a presunção de inocência e comparou a situação do Braga Neto, ao afirmar que ele deveria ter presunção de inocência, a sua, de Lula, em relação à Lava Jato, ao qual Lula nunca teve a presunção de inocência. A Globo fez uma edição na qual defendeu a operação entre as respostas de Lula. Ao final da fala de Lula, entra uma mini matéria defendendo a Lava Jato. Mas dá para deixar a Globo e suas congêneres da mídia hegemônica de lado no atual cenário político? Segundo o site Na Telinha do UOL, vinculado ao UOL, o Fantástico obteve a maior audiência deste domingo, 15 de dezembro, com 16,6 pontos no Cantar Ibope. O Domingo Espetacular, um congênere do Fantástico, só que da Rede Record, atingiu 6,6 pontos de audiência. Segundo a Cantar Ibope, que faz essas medições, a empresa que faz essas medições, cada ponto na audiência equivale a 1% da população com acesso à televisão. Segundo o IBGE, em 2023, 73,9 milhões de domicílios no país têm acesso à televisão. De acordo com o censo de 2022, a média de pessoas por domicílio no Brasil é de 2,79 pessoas. Então, a entrevista de Lula no Fantástico atingiu, em tese, 13.163.800 domicílios, ou 36.727.002 pessoas no país. O canal ICL Notícias, o maior em audiência do campo progressista na internet neste momento, tem alcance na casa dos milhares de espectadores. O último dado que eu encontrei na internet falava em 44 mil espectadores. E por mais que sejam 44 mil aparelhos ligados na internet, você tenha mais pessoas assistindo, esse alcance nem de longe bate aos 36.727.000 pessoas que tiveram acesso à entrevista de Lula no Fantástico, mas nem de longe, nem arranha a superfície nessa disputa. Outro fator que precisa ser levado em consideração e que pouca gente ou quase ninguém fala, e aqui, modéstia à parte, no blog do Cadu Amaral, eu estou sempre falando sobre essa questão, é o hábito de mídia do eleitorado brasileiro. Segundo pesquisa Quest divulgada em 11 de dezembro desse ano agora, 2024, 36% do eleitorado brasileiro se informa sobre política pela televisão, contra 34% dos eleitores que preferem se informar sobre política nas redes sociais. Esse equilíbrio no quadro geral deixa de existir quando se faz o recorte por voto no segundo turno de 2022.
De acordo com a mesma Quest, 44% dos eleitores de Lula usam a televisão para se informar sobre política, enquanto 42% dos eleitores de Bolsonaro usam as redes sociais. Então, objetivamente, se o governo Lula der um chega para lá na televisão, ou seja, na mídia hegemônica, mais específico na Rede Globo, que é das emissoras de TV que tem mais audiência, não consegue ser visto pelos eleitores neste momento histórico, ao menos aos seus próprios eleitores. E diante de um cenário político tão acirrado como temos agora, com o eleitorado bem definido politicamente, pelo menos esse eleitorado das pontas, né? O eleitorado mais à esquerda, o eleitorado mais à direita, muito definido politicamente, e isso se mostra nas pesquisas de avaliação de governo, o Lula deixaria de falar com os seus eleitores, ou seja, deixaria de falar com os seus, que pelo menos com os seus o governo precisa falar. Esse tipo de situação só se resolve se o hábito de mídia do eleitorado mais à esquerda mudar. E para fazer isso é preciso também que haja uma espécie de puxada desse público para as redes sociais, para a plataforma digital. O grande nó aí na minha avaliação é que o governo, qualquer que seja ele, trabalha muito com o resultado imediato. Precisa ter em par e passo o resultado de médio prazo, né? O mandato tem 4 anos, enfim, mas trabalha muito ali com o resultado imediato. E quando eu falo imediato, por favor, não entenda de segunda para terça-feira, de hoje para amanhã de forma literal. No meu ponto de vista, aí caberia ao partido, no caso o PT, que é o partido de Lula, ter um papel mais central em buscar fazer com que o eleitorado mais à esquerda desligue a televisão e vá para a internet. Mesmo assim, esse movimento não terá resultados no automático, não terá resultados no curto prazo. A extrema-direita começou há anos a construir seu público na internet, e isso se deu, quando eu falo há anos, muito antes de 2018. Mas foi somente após a vitória de Bolsonaro naquele ano é que se parou para ver toda a rede que foi criada nesse ambiente de comunicação. É evidente que houve, e na minha avaliação, essencialmente a partir de 2013, um aumento crescente em investimentos para a consolidação das bolhas e redes da extrema-direita. E por investimento, não entenda só recursos financeiros, mas também o investimento humano, a promoção do engajamento e da legitimação política desses espaços da extrema-direita. O resultado disso é um público extremamente fidelizado que basicamente só consome os conteúdos gerados nessa rede, independente do veículo, canal ou página. E quando a gente fala da rede extrema-direita, é uma rede tão heterogênea em formato, conteúdo, tamanho de espaços, de veículo, etc., quanto o campo das redes, a bolha, enfim, do campo chamado progressista, do campo progressista. O problema da relação que o governo Lula tem mantido com a Globo é que não se pode brigar com a natureza do escorpião. A Globo, ao editar a entrevista para contradizer Lula, mostrou mais uma faceta dos limites de sua postura, aspas, e aspas do tamanho de um bonde simpática ao governo. A Lava Jato, que se soma às questões macroeconômicas e de direito dos trabalhadores. Mexeu na macroeconomia, mexeu no rentismo e se propõe a garantir, devolver ou fortalecer direitos à classe trabalhadora. A Globo vem na lapada, na base do pescoço para baixo, tudo é canela. Não só a Globo, estou citando a Globo porque seria o tema, o objeto do vídeo, mas bota aí Folha de São Paulo, UOL, Estado de São Paulo, toda a mídia hegemônica. Do ponto de vista eleitoral, a Globo sempre será contra o PT, Lula e a esquerda em geral, mesmo que porventura se mostre simpática a algumas das pautas defendidas por esse campo político, com destaques às pautas de identidade, apesar de fazer isso do seu jeito, sem colocar esses temas como uma das nuances da exploração capitalista moderna.
Como Bolsonaro não será candidato em 2026, a Globo tende a apoiar o opositor a Lula, salvo se este se revelar ao eleitorado uma versão do capitão do exército, seja caricata ou não. Em meu ver, o problema não é Lula e seus ministros darem entrevistas à Globo ou a outros veículos da mídia hegemônica, inclusive pelas razões que apontei aqui, do alcance mais imediato, maior alcance, etc., porque isso ainda faz parte do métier de ser governo, falar com a imprensa hegemônica. Mas o problema é por dar exclusividade a esses veículos e não dar exclusividades aos veículos da imprensa alternativa, imprensa progressista, esse tipo de coisa. E vejam que a relação com a imprensa, nesse sentido, até melhorou um bocado, tá? Hoje as coletivas no Planalto já contam com os veículos da mídia progressista, coisa que não acontecia antes, inclusive nos governos Lula e Dilma. Chamados, agora você vê lá naqueles cafés de amanhã que o Lula fazia, tá lá a Folha, o Estadão, é Brasil 247, TV Fórum, ICL, etc., enfim, que já tem os veículos da mídia progressista chamados de blogs sujos por José Serra, quando a política nacional era polarizada e ninguém reclamava da polarização entre PT e PSDB. Eram tempos românticos da política nacional. Quanta saudade daquele tempo. O governo precisa estimular seus eleitores a irem para as redes, mas não pode largar de mão a televisão, nem as rádios, nem os jornalões. Mas também só atrairá seus eleitores para a plataforma digital se estiver presente na plataforma digital para além de seus perfis oficiais. E aí entram os veículos da mídia progressista, essencialmente, e prioritariamente, por uma questão objetiva, os mais bem estruturados, que conseguem fazer com mais qualidade técnica, no sentido do uso de imagem e som, fazer esse tipo de material. Já os partidos, destacadamente o PT, precisam começar para ontem uma política de fortalecimento dos atores de seu campo político na internet. Buscar estimular a criação de uma rede coesa, no sentido do discurso, pelo menos no discurso guarda-chuva, mas sem necessariamente haver um comando central, como se andou ventilando algum tempo atrás aí. Isso é uma besteira. Se já houvesse a legitimação política por parte das lideranças do partido, das principais lideranças do partido, para além dos espaços já com grande em audiência, dos espaços já grandes em audiência, a gente vê, por exemplo, a Gleisi Hoffmann dar entrevista ao Brasil 247, à TV Fórum, ao ICL, por exemplo, e estou citando a Gleisi por ser a presidente nacional do PT. Mas a legitimação pode se dar por outras formas. Publicar nas suas redes um link para um site diferente, um site de menor alcance, ou coisa que valha, isso ajudaria muito no fortalecimento dessa rede, porque uma propaganda gratuita, um marketing gratuito, traz muita gente, muita audiência, né? Muito alcance, e aí aqueles que gostarem ou não continuam, começam a frequentar esses espaços. E fazendo isso, só isso, um gesto simples, que não custa R$1, a coisa já começaria a andar mais. E aí, sejamos francos, até os principais espaços de mídia do campo progressista teriam um papel aí nessa luta, buscando ajudar os menores a ter mais visibilidade. Não é carregar ninguém nas costas, mas ajudar a ter, eventualmente com a participação de figuras de espaços menores, participando desses ambientes aí. A questão é deixar a concorrência em segundo plano, porque pesa a concorrência. Quanto mais estrutura você tem, mais profissionalizado você fica e mais negócio vira a imprensa, mesmo a alternativa, mesmo a progressista. Já há uma experiência mais ou menos nessa linha que eu coloquei, que poderia ser inclusive potencializada, que é a do Centro de Estudos de Mídia Barão de Itararé. O Barão chega até a realizar encontros de mídia alternativa nos estados, enfim, onde se discute política e comunicação. Eu, particularmente, nunca vi nenhuma liderança do PT e de qualquer outro partido de esquerda, não estou dizendo que nunca
se fez, estou dizendo que nunca vi, fazer qualquer menção a essa experiência do Barão de Itararé, por exemplo. E tudo isso que eu falo aqui, a extrema-direita fez e faz. Não era raro, por exemplo, a gente ver Bolsonaro, um de seus filhos, ou lideranças da extrema-direita por aí, citarem canais do YouTube ou de sites que o nosso público do campo progressista jamais ouviu falar. Enfim, são várias ações que podem ajudar nessa batalha da comunicação. Nenhuma delas é definidora, não existe bala de prata. A questão central é deixar as questiúnculas de lado, entender que esse processo é um processo acumulativo e ter as devidas paciência e constância para ver o trabalho dar resultado. Mas até lá, temos que conviver com a Globo e similares mesmo. Faz parte do jogo. A luta política não espera ninguém ficar pronto para começar a ser travada. O que não podemos fazer é achar que a Globo é aliada, como muita gente faz nas redes aí. Aí é inocência demais.